Silveira Ataídes e sou Relações Públicas. Eu sabia que o meu negócio era comunicação, mas eu não estava ainda muito entendendo, eu não estava me vendo ainda dentro da publicidade. Eu gostava, por exemplo, de atendimento, eu gostava de planejamento e eu era, na época, até fiz estágio de redatora publicitária, que foi uma coisa que eu curti bastante. Mas o que foi fundamental para mim, e aí depois eu comecei a ver, né, a importância de termos bons professores, né, e bons professores aqueles que se interessam por nós. A minha professora, Cândida Carraveta, uma pequenininha assim, então menor do que eu, muito a milhão, ela olhou assim para mim: minha filha, o que tu vai fazer agora na faculdade? Você já tá se encaminhando para o vestibular. E aí eu disse assim: ai, Cândida, sabe o que é? Eu acho que eu não tenho como fazer faculdade, minha família não tem dinheiro, por isso que eu vim fazer um técnico, eu preciso trabalhar agora, imediato, e aí depois eu decido. E aí ela me disse assim: não, você precisa sim fazer uma faculdade. Daí eu disse assim: ah, mas eu vou fazer publicidade, daí eu vou passar mais 4 anos vendo tudo que eu vi aqui com a diferença, por exemplo, da questão da produção, né, televisiva, radiofônica e tal. Daí ela disse assim: não, eu acho que o teu negócio é outro, eu vou te dar um livro para você ler. Depois que você ler esse livro, você volta a falar comigo. E eu digo: muito bem. E aí fiquei naquela expectativa, né, qual é o livro que a professora vai me dar. E ela me traz um livro que até hoje, né, eu não tenho ele em casa, mas que eu me recordo com muito carinho, que era do Roberto Whittaker Penteado. Relações Públicas nas Empresas Modernas. Imagina, né? Moderna já estava passado. Gente, aquilo ali, quando eu comecei a ler aquele livro, eu vou dizer para vocês, assim, meus olhos brilharam, meu coração, assim, se encheu de quentinho, de calor, e eu disse: eu descobri o que eu sou. E aí, devolvi para ela, e ela disse assim: é isso? Eu digo: é isso, descobri o que eu quero ser da minha vida. E aí ela disse: tá, então tu tem que fazer vestibular. E aí eu disse: opa, já entrei na faculdade, mas agora eu preciso trabalhar. E aí foi muito bacana, porque aí eu comecei a realmente a querer aplicar tudo que eu aprendia na faculdade, eu queria já aplicar nos lugares onde eu estava. E eu me recordo que nesse período que eu estudei no bicho vestibulares, o pessoal me dizia assim: ô guriazinha, quer trabalhar aqui conosco? Aí eu digo assim: ai, eu quero, o que é pra fazer? Não, vem trabalhar aqui conosco na recepção, a gente sempre precisa de recepcionistas, daí tu ganha um dinheirinho e aí tu vai depois pra faculdade. Eu digo: pá, imagina, Rua da Praia, depois eu só pego, né, o Santana e me toco ali pra Fabico. Eu digo: perfeito, tô aí com vocês. E eu me recordo que na época eu tinha 17 anos e meio, quando eu entrei na faculdade, né, e aí eles disseram que como eu era menor de idade, eu só podia ter direito a meio salário mínimo. E eu acreditei, né? Quando eu completei 18 anos em julho, fui lá e só completei 18 anos, agora eu preciso do meu salário mínimo integral. Ah, não, pois não, vamos dar. E aí foi a festa de novo, né? Investindo em quê? Investindo em livros, etc. E aí, um diretor, né? Ele disse assim: mas olha essa guria aqui, né? Ela tá a milhão. Ele disse assim: André, olha só, tu não tá lá na Fabico? Tô. Faz assim um favor pra mim, o nosso responsável pela divulgação aqui do cursinho, ele foi, enfim, foi convidado para, não sei se para o unificado, universitário, nós estamos com a área acéfala. Conversa com alguém lá do final de curso, lá de RP ou de publicidade, pede para conversar comigo, porque eu preciso de alguém que seja responsável pelo nosso departamento de divulgação. Moral da história, eu fiquei muito furiosa, fiquei braba, disse: mas o porquê que ele tá mandando eu ir lá? Ele disse assim: ah, pega uns cartazes, faz uns cartazinhos e bota lá. Aí eu não botei, né? Passou um dia, passou uma semana, aí até que ele me olha: ô Déia, engraçado, nenhum aluno lá veio me procurar, tu colocaste os cartazes que eu te pedi lá na Fabico? Aí eu fiquei assim, muda, né? O que eu vou dizer pro meu chefe, né? Meu primeiro chefe. Eu disse assim: eu não botei. Ele disse assim: como assim tu não botou, guria? Eu digo: olha só, vamos fazer um negócio. Eu quero essa vaga pra mim. Se tu acha que eu não tenho condições, então vai tu lá colocar o cartaz. E aí fiquei bem quietinha, que eu digo: bah, agora vamos embora, né? Vamos me mandar embora. Moral da história que ele começou a rir: tu é uma fedelha, tu recém começou a faculdade, tu não sabe absolutamente nada. Eu digo assim: mas eu aprendo, burra eu não sou. E aí foi muito engraçado que ele achou tão divertido esse meu jeito, né, de buscar, e ele disse assim: eu vou te dar uma oportunidade. Moral da história: foi um laboratório muito legal.
eu consegui desenvolver uns projetos super bacanas. Por exemplo, essa história depois, que até a UBRA, né, que depois foi a instituição também que me acolheu, resolveu fazer o simulado ainda no Gigantinho. Pois é, o precursor desse projeto em Porto Alegre, ele começou no Bicho Vestibulares por um projeto que eu desenvolvi. Que era o quê? Eu cheguei para os meus diretores do Bicho e disse assim, olha só, vocês vão para todas as escolas de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre, fazendo um simulado. Só que isso não é um simulado. O simulado tem que fazer o cara ficar nervoso, tem que fazer o cara pegar o ônibus, tem que entender que se ele chegar atrasado, ele não vai poder entrar no vestibular. Então vocês têm que mudar. Então nós temos que fazer o simulado num outro lugar. E aí, na época, né, tinham 2 sedes do Bicho Vestibulares na Rua da Praia e uma na Riachuelo. Moral da história. Ele disse assim, tu tá louca? Mas em logística, eu digo, eu organizo isso. Moral da história. Eu consegui lotar as 3 sedes, né, do Bicho Vestibulares. Foi um sucesso absoluto. Né, todo mundo enlouquecido, bem aquela coisa de vestibular, a gurizada nervosa, né, para horário, teve campainha, teve tudo, e foi uma coisa muito legal. E aí o Bicho começou a promover, tão logo o Bicho começou a promover, obviamente, né, que os concorrentes, o unificado, o universitário, daí começaram a fazer, e daí também começaram a fazer com mais verba, né, do que tinha na época o Bicho. Tinha outros projetos muito legais, né, por exemplo, os cursinhos sempre foram vistos, né, digamos assim, por alguns professores do ensino médio, como prostitutos da educação, né, aqueles caras que ficam dando a coisinha meio facinha para o aluno só para o aluno passar no vestibular. Como eu aprendi muito no Bicho Vestibulares, eu achava isso muito horroroso e eu não gostava. Então eu comecei a também desenvolver um outro projeto para aproximar os professores de ensino médio do Bicho. Então, por exemplo, eu detectei na época que literatura gaúcha, né, era uma falha que as escolas tinham, e nós tínhamos uma excelente professora de literatura, né, do Rio Grande do Sul. Então a gente começou a dar cursos de formação no Bicho Vestibulares para os professores de forma gratuita. Então foram muitas coisas legais, o projeto Redação, porque daí todos os cursinhos começavam a fazer simulado, e eu disse, não, mas o simulado já está batido, então quem sabe agora a gente pega a nossa equipe de corretores e a gente, para alguns projetos, algumas escolas em especial, a gente lança o projeto, ou seja, eu vou lá na escola, eu aplico a redação, eu trago para a nossa equipe de corretores, a equipe corrige de acordo com a URGS e a PUC, daí a gente devolve, o professor tem condições de dar o feedback, de auxiliar. Então assim, o pessoal foi em projetos, foram 3 anos maravilhosos. Por que eu saí, né? Porque daí a Andrea queria mais, né? Eu queria fazer muito mais do que isso. E aí, claro, aquela mentalidade, né, na época, né, dos diretores, não, mas a gente já tá muito bem, imagina, tá tudo ótimo, mantém isso que tu tá fazendo, que tá ótimo, nunca nenhum cursinho fez isso que a gente tá fazendo, então você continua fazendo desse jeito. Aí eu confesso pra vocês que eu fiquei muito frustrada, né, e aí nesse meio tempo, né, eu já tinha avançado no curso, tinha conhecido professores muito legais, e eu me lembro que na época o Antônio de Lisboa Meli Freitas, né, que tinha, digamos assim, com uma equipe reestruturada, a Borregar, Riocel, né, que era, né, o papiso aqui das RPs do Rio Grande do Sul, era meu professor da URGS. E aí ele me olhou assim, ô guriazinha, eu tô indo agora pro GBUX como presidente e eu gostei de ti, tu não quer lá conversar com a nossa equipe de assessoria de comunicação para ser nossa estagiária? Ah, não tenha dúvida, né? Me toquei pro GBUX. E foi um período também maravilhoso. Eu fiquei um tempo muito bacana. Lá foi eu digo, né, até hoje, que foi a primeira e a última grande assessoria de comunicação que eu atuei. Por quê? Porque nós tínhamos todos os profissionais, nós tínhamos ainda uma agência de publicidade e nós tínhamos muita verba. E o que aconteceu? Naquele momento histórico, né, o GBUX estava completando 77 anos. Como o Freitas ele gostava desse apelo cultural, ele lançou o Instituto Cultural GBUX, nós lançamos a Cinemateca PF Gastal, com todo o acervo do Gastal, o Gastalzinho, né, ele ia lá na assessoria para ler o jornalzinho dele de manhã, antes dele começar a catalogação do material que ele, né, doou para o GBUX. Nós fizemos todo um resgate de hinos militares, então veio Geraldo Flack, veio Ivan Lins, né? A Liana Tim fez todo um trabalho muito bacana, né? Em termos de organização visual desse material.
Nós tivemos o Alabar se dirigindo, né, o grupo Terpsi, para fazer depois os shows, os espetáculos a partir dos hinos, né, que foram resgatados e comentados por um general, né, aposentado de Brás. Então, assim, foi muito legal. Então, foi um período muito bacana. Então, foi ótimo. Foi muito bacana. A partir dali, sempre era assim, tudo que eu precisava levar para o meu trabalho, eu ia aprendendo com meus professores. Eu chegava e dizia assim, olha só, professora, eu tô lá no trabalho tal, eles me pediram tal coisa, eu não disse que eu não sabia fazer. Agora eu vim aqui para pedir ajuda para te me ensinar. E assim a gente ia levando. Então assim eu fui indo. E aí eu fui para outras empresas, né? Fui indo, fui recebendo convite, fui experimentando. Até que surgiu, né, nessa minha loucurada, que eu passei pela Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente, uma produtora Sabiá, que a gente trabalhava com vídeos institucionais muito bacanas, né? E aí eu tive também a oportunidade de conhecer como é que funcionava esse mundo. Fiquei um tempo também que eu me apaixonei bastante na Multilivro, que era uma distribuidora, que é ainda, né, uma distribuidora de livros infanto-juvenis. E aí eu fiz todo um trabalho aqui no Rio Grande do Sul, de feiras, de hora do conto, de relações com essas escolas para trabalhar literatura, né, com as crianças. Então, assim, só coisas bacanas, né? E aí, nesse meio todo, aí é que surge, daí eu já me formo, né, obviamente, eu tô formada, e aí é que surge o primeiro convite para que eu pudesse, digamos assim, integrar a diretoria do Conrep do Rio Grande do Sul na gestão do Reinaldo Filippini, né, do Reinaldo Filippini, já falecido. É porque também na época, né, paralelo com essas minhas atividades, eu sempre fui muito dinâmica, sempre gostei de fazer muitas coisas. Um professor meu já tinha me levado para a Associação Rio Grandense de Imprensa. Então, na Associação Rio Grandense de Imprensa, eu também já tinha feito vários projetos, né? Um projeto que eu tenho uma grande alegria é o Venham Ouvir os Dinos Antes que Desapareçam, né? Esse nome foi o falecido Antoninho Gonzalez, porque era um projeto de resgate. Nós queríamos, né, reunir, né, os nossos pioneiros da área de jornalismo aqui, radialismo e até mesmo RP, para contarem as suas memórias, onde a gente gravava, né, em fita cassete, gente, fita cassete e vídeo, e depois a gente conseguia trabalhar isso em publicações, né? Então também foi um projeto muito legal que eu desenvolvi lá na ARI como voluntária. E aí por isso que o Filippini veio e disse assim, olha só, guria, eu tô vendo aí todo o teu envolvimento, tu tá na ARI há bastante tempo, só que assim, ó, tu nunca veio atuar em prol da tua categoria, né? E já que tu é mobilizada, eu acho que agora que tu tá formada, etc., eu acho que tá na hora de você vir atuar no seu conselho. Aí eu fiquei meio assim, mas como é que é? Eu não entendo isso, etc. Ele, não, é muito simples, né? Aí o Hugo era muito bonachão, né? Quem conhece, quem se lembra do Filippini, era um cara muito divertido. Ele, não, guria, tu vai cuidar das atas, e aí antes das reuniões tu vai olhar os processos para ver se tá tudo direitinho, não te preocupa, a gente te ensina. Aí eu aceitei o convite e aí eu vim parar dentro desse sistema Conferp, né? E aí começo como secretária-geral de 95 a 97, né? 95, 96, 97. E aí eu descubro um universo muito diferente. Primeiro que não era só fazer a ata, né? E olhar os processos. Eu comecei, assim, a entender as idiosincrasias da nossa profissão, né? Comecei a ir mais a fundo, né? No que era realmente a nossa profissão, como é que ela se constituía, debilidades, fortalezas. Tive a oportunidade de conhecer profissionais muito interessantes pelo Brasil afora, dentro desse sistema, né? E aí eu me empolguei e gostei e achei que eu deveria também começar a trabalhar nesse universo de dar minha colaboração, né? Até pensando que, pelo fato de eu ter conseguido, né, fazer uma universidade pública, que eu devia, né, para a sociedade, mas uma forma de colaborar, né, com a sociedade, colaborando com a minha categoria, era retribuir nesse trabalho voluntário. E aí eu, como eu disse, eu dava plantão, assim, de no mínimo 20 horas no conselho, né, toda semana, lendo primeiro, né, fui querer saber a fundo o que era o sistema, e aí eu me dei o trabalho de ler todas as atas, desde a primeira ata, né, e aí é muito legal, porque daí tu começa a conectar muitas coisas da história, e tu começa a entender o porquê de muitas coisas naquele momento onde eu estava, né, por que era daquele jeito, porque isso teve um passado que ocasionou aquilo.
Então foi bárbaro. E aí foi, né? A gente, nessa gestão do Filipine, a gente também fez bastante coisas bacanas, assim, né? Mas eu queria muito mais. E aí naturalmente veio digamos assim, o incentivo, inclusive, na época do pessoal do Conselho Federal, né? Nós tínhamos ali a professora Sidneia, o próprio Cacheta lá de Minas, que sempre também atuou na Secretaria do Conselho Federal, dizendo, não, André, quem sabe tu vai, né? Que eu acho que, de repente, esses 3 anos onde você mergulhou a fundo no sistema, quem sabe, né, você pode fazer uma boa gestão. E aí foi muito bacana e foi um momento que eu também fiquei muito feliz, porque nós fizemos eleição e fazia muito tempo que nós não tínhamos uma eleição com concorrência, né? 2 chapas ou 3 chapas, era sempre uma chapa única. E nesse momento que eu me candidato, a gente tem outra chapa. E isso foi muito legal, porque eram profissionais, né, tão engajados quanto o meu grupo, com tanta vontade quanto o meu grupo de fazer, e isso, digamos assim, nos garantiu discutir abertamente, né, sobre a nossa profissão. Então eu me lembro que a gente fez debate nas universidades, representantes das 2 chapas. Eu fui para a Serra também, junto com esse grupo, para a gente fazer debates lá para os profissionais, né, principalmente lá de Caxias, que tinham, na época eles tinham até uma associação deles, né, dos RPs lá de Caxias. Nós fomos para a campanha, então olha só, mobilizou, né, a categoria, porque tinham que decidir depois de muitos anos, né, de uma concorrência com chapa única, e eles tinham que decidir, afinal de contas, quem seria, né, se já tinham duas chapas candidatas. E foi muito legal, foi um processo também que eu aprendi muito, que foi muito bacana. E, claro, fiquei muito feliz que, na época, né, a categoria achou que, naquele momento, o nosso grupo, talvez ele tivesse melhores condições de conduzir o conselho, a partir de 98, então, né? E aí foi muito legal. Mas ele foi um legal que teve alguns percalços, né? Porque, casualmente, né, quando a gente começa com todo o gás, eu me lembro que nós resolvemos propor, na época, uma nova identidade visual, porque na época o sistema ainda não estava unificado, né? Cada um fazia, na verdade, o que bem entendia. Isso sempre foi um grande problema do nosso sistema, né? Mas naquela época era pior ainda. Então eu disse, não, só um pouquinho, a gente precisa ter uma identidade visual, né? Uma coisa é o brasão, que é para questões, né, de representação oficial, judicial, etc. Outra coisa é como o conselho vai ser visto. Então eu me lembro que eu consegui mobilizar, eu já estava na UBRA lecionando, né, consegui mobilizar alunos lá da agência para trabalhar a identidade visual. O pessoal fez do nosso portal, foi a primeira vez que daí surge, né, o website do Conherp aqui da 4ª Região, porque nós não tínhamos ainda isso. Com essa identidade visual, então a gente começou a fazer muitas coisas bacanas. E aí, eu também, quando eu comentei para vocês, né, que meu sonho de criança era conhecer o mundo, né? Pois é, eu sempre fiquei com essa questão, né, de sempre olhar os outros países, de ver o que estavam fazendo. E nessa minha trajetória, tanto acadêmica, depois como entidade, eu acabei conhecendo profissionais de outros países, né? Porque eu comecei a participar de congressos da Confiarp, então eu comecei a conhecer primeiro o pessoal aqui da América Latina. Isso também foi muito legal, que são amizades que eu ainda tenho até hoje, né? Passado todo esse tempo. E aí eu disse assim, puxa vida, como a gente precisaria trazer trazer um evento desse, né? Porque através das atas, através do que eu pude perceber, o Brasil já sediou grandes eventos internacionais da área de RP. Ele já foi um polo, né, de atração disso. E faz tempo que a gente não faz essas coisas, então vamos trazer. E aí eu comecei a negociação, né, na época com a Confiarp e ao mesmo tempo com o pessoal lá da Espanha, e eles estavam organizando, ou eles teriam para organizar o que eles chamavam do 3º Fórum Ibero-Americano de Relações Públicas. E aí eu disse assim, eu topo fazer. Como assim eu topo fazer? Não, nós, o conselho, topa. Ah, mas isso geralmente é a BRP que faz, etc. Só que daí o que estava acontecendo já, né, pessoal? Naquele momento, a gente sempre teve um problema nas nossas entidades de altos e baixos, né? Então a gente teve um momento de apogeu dessas entidades, daí depois dava um declínio, daí depois vinha um outro grupo, daí, né, levantava de novo. E casualmente naquele momento que eu estava ali no conselho,
nós estávamos com problemas na nossa BRP, que ela estava, né, não estava fortalecida, ela estava ali meio que fechada. E aí eu disse assim, não, olha só, até num movimento de, quem sabe, uma tentativa de envolver a BRP, de resgatar a BRP, a gente pode fazer. A Confiarp topou e aí a gente organizou. Então isso foi uma coisa muito bacana, porque nós ficamos aí 1 ano e pico organizando, e eu vou dizer para vocês, esse evento foi um evento que aconteceu aqui em Porto Alegre, aqui no Plaza São Rafael, que abriu as portas para nós, e na época, tu vê, né, era difícil de conseguir levar pessoas, digamos assim, para as pontas do país, né? A ideia sempre é centralizar Rio de Janeiro, São Paulo principalmente, né? Mas tudo que vem muito para o sul ou para o norte ou nordeste, até pelas nossas distâncias, preços, né? Sempre é uma situação muito complicada. E aí o pessoal disse, mas fazer no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? Eu digo, não, nós vamos fazer. Moral da história, foi muito bacana, nós conseguimos reunir mais de 800 pessoas de 16 países. Então eu vou dizer que esse foi um evento muito bacana que aconteceu aqui. Nós trabalhamos muito e ele também inovou na época, por quê? Porque eu disse, todo mundo faz congresso e faz todo mundo ficar escutando, né, determinadas pessoas que são as consideradas as especialistas ou as pessoas principais, mas a gente tem que ouvir as pessoas, né? Nós precisamos saber o que os nossos profissionais estão fazendo. Então nós conseguimos, né, o apoio das universidades, foi uma forma também de nós trazermos as universidades aqui do Rio Grande do Sul de volta para o conselho, né, que sempre teve em alguns momentos um certo afastamento. E eu me lembro que na época o Simões estava junto, né, o querido ainda estava vivo, ele se motivou e nós montamos um comitê, né, uma comissão científica de representantes dessas universidades e nós montamos uma programação e esta programação ela só era tarde e noite, deixava de manhã justamente para que as pessoas pudessem sair, né, ou descansar, né, conhecer um pouco da capital e ao mesmo tempo de tarde nós fizemos o quê? Nós queremos saber o que os profissionais de RP estão fazendo. Então, as pessoas começaram a inscrever os seus cases. Então, as universidades, né, apresentavam seus projetos acadêmicos e os profissionais de RP apresentavam, né, os seus projetos dentro das organizações onde estavam. E só de noite, né, nas 3 noites, que foi em outubro, né, de 99, nessas 3 noites daí sim, daí a gente trazia, né, aquelas pessoas que eram, enfim, consideradas top naquele momento e que tinham algo para colaborar. Então eu acho que esse modelo que nós trouxemos, que também na época foi um modelo que não era muito aplicado ainda no Brasil inteiro, na nossa área pelo menos não era ainda desse jeito. Era sempre assim, um congresso com a grade toda fechada, já toda articulada, com palestrantes, né, expositores, conferencistas, e não dava oportunidade para que o participante ele também tivesse um momento dele fazer o seu comunicado, a sua apresentação. Então a gente fez isso, a gente inovou fazendo os comunicados, né, as sessões orais, mas também os pôsteres. Então foi muito bacana, porque aí também aqui no Plaza, né, no centro de eventos, nós conseguimos fazer uma feira profissional, nós conseguimos colocar todos os pôsteres que foram aprovados de trabalhos tanto de alunos como de profissionais que preferiram mostrar né, a sua produção através dessa modalidade, assim como nós organizamos também vários encontros, né, concomitantes por temáticas e as pessoas foram. Então eu vou dizer para vocês que isso foi uma coisa que me traz muita satisfação. Por quê? Porque isso depois ele deu um norte para muitos outros eventos da nossa área, né? E também, né, uma coisa que eu lamento é que nós conseguimos reunir muitas pessoas aqui, né? Pensa bem, né? 820, eu não me recordo direito, né? 800 e alguma coisa. Depois dos nossos eventos, de um modo geral, né? Eles começaram a minguar, né? Hoje, por exemplo, claro, agora a gente teve a pandemia, mas eu vou dizer para vocês que até antes da pandemia, os nossos congressos específicos de RP, eles estavam reunindo 400 pessoas, né? Então, praticamente a metade do que nós reunimos lá em 1999. Então, isso foi bacana. A gente conseguiu a mobilização com o Estado, né, com o município, para ter programação cultural, para ter um agendamento de opções para esses turistas que vinham do interior do estado, de outras cidades brasileiras e, obviamente, os latinos.
E algo que é bem bacana, que eu também curti muito, é que nós não conseguimos naquela semana providenciar um selo, né, junto aos Correios e Telégrafos do Brasil. Enfim, porque nós deveríamos ter entrado, na época, nos disseram que a gente deveria ter entrado com 2 anos de antecedência. E a gente entrou com 1 ano de antecedência. Mas a gente conseguiu, né, ter um carimbo. Então foi muito bacana também, né, que na abertura deste congresso do terceiro Fórum Ibero-Americano de Relações Públicas aqui, com várias autoridades, né, do estado e da capital gaúcha, fora, né, os internacionais da área de RP, nós conseguimos, né, fazer essa abertura e conseguimos ali o diretor dos Correios e Telégrafos, né, ele faz digamos assim, esqueci a palavra, mas enfim, ele traz o carimbo, né, aí ele coloca, né, numa correspondência e com, obviamente, um selo que estava sendo liberado naquela semana, e aí toda a correspondência que foi enviada aqui do nosso posto central dos Correios e Telégrafos, ele recebeu esse selo, que eu até tenho ele aqui, né? Isso aqui é a minha tese, que eu faço uma retrospectiva histórica de 50 anos, né, da profissão no Brasil e na Espanha, e aí foi a forma também que eu achei de deixar registrado, porque são coisas que acabam não fazendo, né? Mas depois aqui a gente pode dar uma olhadinha, tá aqui o selo, né? E aí é uma coisa muito bacana que aconteceu. Por que eu falei que foi ao mesmo tempo também foi meio tenso? Porque durante a minha gestão como presidente, aconteceu um fato que faz horas, né, que o governo quer fazer. O conselho, o sistema Confep, todos os conselhos, eles deixaram de ser uma autarquia federal e passaram a ser não sei o quê. Então imagine vocês, né, dentro, né, de todo um sistema político-econômico, desde ainda do Fernando Henrique Cardoso, né, que é aquele período que ele não queria, né, digamos assim, a ingerência dos conselhos, né, na economia, e é uma gerência que se faz, e enfim, a coisa foi, e todos os conselhos federais perderam o status de autarquia federal. E aí, gente, isso foi uma bagunça. Em que sentido? Porque aí tu imagina, tu tem processos andando como autarquia. Você tinha processos para andar, que agora você não era mais autarquia, mas você tinha que aprender como fazer. O Conselho Federal tinha que baixar um novo regimento, definir outras resoluções. Gente, olha, foi assim um ano muito tenso, que nós ficamos sem saber o que fazer. Então, muitas questões também nossas, da função do Conselho Federal, a gente teve dificuldade de andar porque tudo parou. Obviamente que depois isso, né, foi reconsiderado, até porque daí o Conselho de Medicina, né, ele foi para cima, e aí ele brigou com o governo federal, e aí disse, não, eu sou autarquia. O que aconteceu? O Conselho Federal disse, ok, vocês médicos, tudo bem, vocês têm que ter conselho. Quando o Conselho Federal de Medicina conseguiu, né, voltar a ser autarquia, o segundo conselho a entrar com o mesmo pedido, as mesmas condições, foi o pessoal da engenharia e arquitetura, que na época eram juntos, né, também levaram, e aí logo em seguida os advogados, a OAB, meio que também veio para cima, não, porque não sei o que, moral da história. Aí a coisa começou a desandar, todos os conselhos, né, federais começaram a entrar, e aí o governo voltou atrás, e aí, ou seja, passado 1 ano e meio, né, de gestão parada. Por quê? Porque a gente tinha que fazer publicação no Diário Oficial, daí a gente tinha que ter um gasto, né, horroroso, uma série de coisas. Primeiro, antes de ter essas publicações, nós tínhamos que fazer os documentos, né? Então, enfim, processo longo, né? Quando a gente consegue finalizar essa caracterização agora para uma entidade privada, né, direito privado, aí o governo volta de novo dizendo que nós somos autarquia, e aí a gente teve que fazer todo o caminho. Então, por isso que eu disse, foi um momento que nós fizemos muitas coisas, que nós tivemos um relacionamento muito estreito com as universidades, nós fizemos vários concursos, a gente ia para bancas, nós íamos para as formaturas, tínhamos reuniões com os professores, né, com os coordenadores de curso, no sentido de conversar um pouco sobre a formação profissional, né, sobre os projetos pedagógicos. A gente tinha reuniões com profissionais que tinham as suas agências, né,
de relações públicas. Então assim, teve muita discussão e visibilidade com esses públicos, né, mas não relacionados necessariamente com a lei. Por quê? Porque neste período a gente teve que enfrentar um processo onde nós nos descaracterizamos e aí nós precisávamos descobrir, afinal de contas, como nós seríamos novamente, né, como é que seria a atuação e a jurisprudência do sistema Conferp nesse período, né? Então foi um tempo perdido, que atrasou nesse sentido, porque depois a gente teve que retomar, e isso envolveu também muito custo, né, pessoal, porque, enfim, é um dinheiro que daí tu gasta, né, porque tudo tem que ser publicado em diário oficial, e é uma verba que às vezes a gente tá todo programadinho, né, para fazer as ações diárias, rotineiras do sistema, e a gente teve que despender. Mas enfim, aquilo ali também, né, foi uma estratégia política realmente para desarticular os conselhos, né. Então, dentro de quem participa das reuniões do Conselhão, que reúne todos os conselhos federais, a gente estava entendendo o que estava acontecendo conosco. Mas é isso, mas foi um projeto foi um período muito bacana. Realmente, assim, eu sou muito feliz porque a gente conseguiu fazer muitas coisas legais, que eu me lembro que nós tínhamos sempre a participação dos registrados, né? Os registrados, eles curtiam muito, eles ligavam, daí começou a história do e-mail, né? Daí também colaborando com o próprio site que nós tínhamos, que ainda era um site, né, primeira geração, mas o pessoal interagia, mandava material, tentava colaborar, então a gente às vezes tinha alguns grupos de reuniões. A gente fez a reforma também. Eu me recordo que na minha gestão, quando eu entrei no conselho, nós éramos apenas uma sala no terceiro andar do prédio da Associação Rio Grandense de Imprensa. Só que assim, até para nós trabalharmos, né, eu tinha uma gestão bastante ativa, nós éramos 14 conselheiros e o pessoal realmente se envolvia. Se iam 12, por exemplo, nós já não tínhamos espaço para trabalhar, né, nas reuniões, nos processos. Então, ali nós demos também como eu digo, né, um peitaço, que foi negociar com o Ari, porque casualmente o apartamento do lado estava fechado, né, estava deteriorado, e aí nós conseguimos fazer uma negociação com o Ari, de nós ficarmos um tempo sem pagar o aluguel, mas a gente ia reformar aquela ala, né, e conseguir realmente ter um espaço bacana para trabalhar, mas também, principalmente, um espaço aprazível para o nosso registrado, né, que ele chegava lá e ele reclamava muito, que era muito apertado, que ele não conseguia quando ia fazer registro, mal tinha um lugar para ele sentar, né, para poder fazer direitinho a sua documentação. Então, a gente também conseguiu isso na nossa gestão também, né, dar essa cara. Quando a gente conseguiu organizar esse espaço físico, nós resgatamos a galeria dos ex-presidentes. Eu sou uma pessoa, né, que eu acredito que a gente tem que reverenciar a nossa ancestralidade, seja a nossa familiar, né, ou seja a da profissão que nós escolhemos, né. Então, eu achava muito doido como é que eu ia em reuniões com outros conselhos, né, e mesmo até associações, e eu ia lá e eu achava tão bacana, né, ver aqueles quadros daquelas pessoas, tentar imaginar o que passava pela cabeça daquelas pessoas, e nós não tínhamos nada disso, né. Eu disse, mas como? A gente teve tanto, né, profissional que se doou, que se dedicou, e aí a gente, com essa negociação com a Associação Rio Grandense de Imprensa, a gente organiza aquele espaço, ficou um espaço muito bacana, e aí a gente recuperou e conseguiu fazer a galeria, né, de volta dos nossos ex-presidentes, que também foi uma coisa muito bacana, porque a gente, de novo, reuniu os ex-presidentes que ainda estavam vivos, né. Eles ficaram super felizes, porque, é claro, quem é que não fica feliz de ser lembrado, né, pessoal, por um período que se doou, né, que se dedicou, ainda mais de forma voluntária. Então assim, foram várias coisas bacanas que eu só tenho gratidão por ter presenciado, né, essa história, participado dessa história e ter tido, né, companheiros de jornada que me apoiaram e que, digamos assim, e que abraçaram todas comigo e eu com eles, e a gente conseguiu fazer daquele momento um momento muito especial para nós e, obviamente, para todos os nossos colegas que assim quiseram, né? Então, é isso que eu tenho para contar, talvez, para vocês.